Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui trazendo histórias do Espírito Santo nesses 500 anos da nossa incrível jornada, desde o descobrimento do Brasil até Vasco Fernandes Coutinho, Capitanias Hereditárias, 1535, e toda a nossa história, que é uma história linda, incrível, cheia de aventuras, uma história cheia de personagens incríveis que quem dera nós tivéssemos um cinema, né, que pudesse retratar todas essas histórias desses 500 anos do Espírito Santo, né? A gente pode falar de tantas viagens e tantas batalhas, né? A gente pode falar do Araribóia, por exemplo, do pai do Araribóia, das invasões francesas, os piratas holandeses, de Maria Ortiz e de personagens incríveis, né, do século XVI, XVII, XVIII, das imigrações do século XIX, né? Tanta coisa bacana para falar, né? E a política, né, que sempre permeou todas essas relações naturais dos capixabas com outras províncias e capitanias, como a do Porto Seguro, a de São Vicente e Minas Gerais, e os contestados, né, da Bahia, do Rio, de Minas e tudo. Então são tantas histórias incríveis que a gente até se perde, a gente fica assim, poxa, tem muita literatura, mas a literatura ela é uma coisa que você coloca todo aquele conhecimento em um livro, a sua pesquisa, tanto hemeroteca quanto a pesquisa em fonte primária, quanto a pesquisa historiográfica e tudo, você faz todo aquele material maravilhoso, coloca no livro e o livro vai para uma prateleira. Por isso que eu acho que a internet é incrível nesse ponto, né? Da gente poder pegar essa literatura e trazê-la à luz, né? À vida. Porque se o livro está guardado, é como gravar um CD ou um DVD, né? A gente fica, vou gravar um CD do meu disco, um DVD do meu disco, vou fazer um show e vou gravar. Aí aquilo fica num CD, um DVD, e pronto, daqui a pouco está no lixo. Uma pena, né? Já a internet não, ela possibilita que você transforme aquilo em uma coisa ativa, né? Você vai dar um play, você vai ver, vai assistir, assim como é o teatro e o cinema, né? Que são expressões culturais que atingem muito mais certeiro, de forma certeira, né, o coração e as mentes do que um livro que vai estar numa prateleira guardado, talvez numa biblioteca, num acervo que nunca mais será folheado. A não ser que um pesquisador, uma pessoa curiosa, assim como eu, por exemplo, vá lá puxar daquela prateleira aquele alfarrábio antigo, né, e tentar trazer novamente à luz, né? Como muitas pesquisas que a gente vai fazendo aqui, é claro que muitos são homens e mulheres que passaram por esse nosso país, aqui no nosso Espírito Santo também, fazendo pesquisa, assim como esse personagem que nós vamos trazer hoje, né, que é o Levi Rocha, maravilhoso jornalista, escritor capixaba, que nasceu em Muqui em 1914, 16, né? E depois mudou-se para Cachoeiro, era da família do Newton Braga, do Rubem Braga, né? Famoso escritor, cronista capixaba, brasileiro. O Levi, gente, ele colaborou com muitas revistas, ele era formado em farmácia, mas ele não seguiu a carreira. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro, né? Ele formou-se então na Escola de Farmácia do Espírito Santo. Ele também dirigiu no colégio dirigido pelo... Ele se formou em Muqui no colégio dirigido pelo senador Disseu Cardoso, onde ele se graduou em farmácia, então, né? E ele acabou não aplicando a profissão, né, de farmacêutico, e a paixão dele mesmo eram ciências físicas e naturais, que ele lecionou no Liceu de Cachoeiro, e depois mudou-se para o Rio de Janeiro, né? E ele estava sempre escrevendo e colaborando com revistas no Rio e aqui no Espírito Santo, como, por exemplo, a revista O Malho, A Vida Capixaba, que é uma revista aqui do Espírito Santo, também os jornais do Rio, jornais aqui capixabas também, a Vida Doméstica, que era uma famosa revista, o Careta, o Malho,
que são revistas incríveis que você pode ter acesso a elas na Biblioteca Nacional, estão todas elas lá, inclusive escaneadas, coloridas até. Pena que a Vida Capixaba não esteja assim, né? Toda totalmente escaneada em cores, mas... Aí quando foi em 1960, gente, quando Levi debruçou-se sobre o assunto do centenário da visita de Dom Pedro II ao Espírito Santo em 1860, fazendo uma viagem até o norte, Dom Pedro parou aqui, ficou bom tempo aqui no Espírito Santo, fazendo inclusive visitas às colônias, né, nas Serras Capixabas, em Santa Leopoldina e tudo, Santa Teresa, e foi ao Convento da Penha, fez desenhos maravilhosos, né? Passou por Marataízes e por toda a costa do Espírito Santo fazendo desenhos do Mestre Álvaro, por exemplo. Então foi uma visita muito importante para o Espírito Santo, né? E o Levi fez, no centenário dessa visita, ele fez então esse relato, né, sobre a visita de Dom Pedro ao nosso estado, a província do Espírito Santo naquela época, né? O Segundo Império. E aí a gente vê essa foto incrível, né, de 1870 aproximadamente. Aí a gente vê Vitória, a gente olha como era lindo, né? Aí você vê que esses relatos dos navegantes que entravam, os marítimos, né, que entravam aqui pela Baía de Vitória, eles falavam que ao longe já viam, do sul, né, chegando do sul já viam de longe o Mestre Álvaro. Aquela enorme montanha, aquela serra incrível, aquele maciço lá de 1 quilômetro de altura. Aí depois, já chegando ali no Morro de Santa Luzia, já haviam a Jucutuquara, né? Logo do lado ali, do lado esquerdo do Mestre Álvaro, você já via a pedra do Frei Leopardo, né? E adentrando na Bahia, você já viu o Mochoara lá, aquela silhueta escura lá no fundo, vocês estão vendo aí, né, gente? Devia ser uma navegação incrível, né? Especialmente ali no século XVIII, XVII, até no século XX já, né? Era uma navegação incrível mesmo. Essa fotografia é uma dessas fotos antigas, né, daqui da Bahia de Vitória. Essa a gente vê, essa foto todo esse alagadiço que vocês estão vendo nessa foto, gente, é onde está hoje a Avenida República e o Parque Moscoso, né? Ali a gente vê o Palácio Anchieta, essa torre que está aqui, ó, aqui é o Penedo, né? Aqui tem essa torre, que é a antiga igreja de São Tiago, onde está o Palácio Anchieta hoje, igreja dos jesuítas, né? Que não existe mais, infelizmente, foi demolida, né? A primeira havia uma torre, depois 2 torres, foi tudo demolido, onde está o Palácio Anchieta hoje. Uma pena, né? Podiam ter mantido, né, a igreja, mas... aqui a gente vê a igreja, a catedral, né? Está aqui, a igreja de Nossa Senhora da Vitória, a antiga matriz, né? E aqui a igrejinha de São Gonçalo, né? Minha mãe casou-se lá em 63. E o texto do Levi, gente, ele abre falando assim, ele publicou esse texto em várias revistas, né? Em vários locais diferentes, né? Aqui a gente vê também uma fotografia tirada do outro lado dessa foto, tá vendo? Ele bateu essa foto, ele virou-se e bateu essa foto. Aqui a gente vê a Santa Casa de Misericórdia, né? A Ilha do Príncipe aqui, a Vila Rubim lá no fundo, Mochoara lá em cima, ó. E todo esse manguezal aqui, pessoal, é o manguezal que foi aterrado para fazer o Parque Moscoso, né? É incrível, né? Mas o Levi, ele abre esse texto falando dos 100 anos da visita de Dom Pedro II aqui ao Espírito Santo em 1860, que é uma visita que foi muito festejada, teve uma festa muito grande. E o Levi escreve assim, esse prefácio, né? 100 anos atrás, a capital da província do Espírito Santo, muito embora já gozasse dos foros de cidade, não passava de um povoado cuja resistência aos hábitos e tradições coloniais entravava o progresso. Então o pessoal, né, não queria novos hábitos, né? E o progresso não acontecia. Você vê que já havia uma ótica de que o capixaba ele é refratário a novas relações, diria, né? Não é como o mineiro. O mineiro fica desconfiado um pouquinho, daí um tempo já está te chamando para tomar um café, né?
O baiano, não. O baiano já de cara já é seu amigo e já te leva para casa para almoçar. O carioca, ele não chama para casa, mas ele é seu amigo de bar. Você encontrou com ele na praia, opa, vamos tomar um chopp no bar, pronto, é amigo do bar. O paulistano, ele também é um pouco tímido, diria, num primeiro momento, e faz amizades de grupos, né, que é bastante interessante, né? Então, depois que você entra naquele grupo, você vira irmão de todo mundo, que é bacana também, né? E como acontece, por exemplo, em cidades grandes como Londres e Nova York, você não faz amizades, assim, ninguém é amigo de ninguém, mas quando você entra num certo grupo, como não há família próxima, porque as pessoas vêm e vão nessas cidades grandes com muita facilidade, então você acaba criando um grupo e aquele grupo protege-se, né? Quando a pessoa fica doente ou quando precisa de dinheiro, sei lá, dinheiro emprestado, ou precisa que cuide do cão ou do gato, aí as pessoas se ajudam, né? Isso é bacana. Já o capixaba, ele é esquisito mesmo. Não apareça na casa de um capixaba sem ser convidado antes, porque ele vai te atender de cara feia, né? Então é estranho mesmo, né? A gente tem que analisar por que nós capixabas somos assim, sobre a ótica da colonização, talvez, né? Sobre também a questão de ter se tornado a capitania do Espírito Santo em a nossa província uma proteção contra entradas de ladrões e piratas e bucaneiros e tudo para as Minas Gerais. Então talvez o capixaba seja assim, né? Refratário, que seja cuidadoso, digamos, mas muito, e às vezes antipático também. Eu posso falar porque eu sou capixaba, né? Eu nasci na Vila Rubim, então eu tenho lugar de fala, como se diz, né? Mas vamos lá, o Levi continua falando que o capixaba é assim. Sua população excedia, em 1860, a cifra de 5 mil habitantes, vivendo a maioria com o produto da pesca e avassalada pelo marasmo e pela indolência. Então havia em Vitória um marasmo, né? Uma indolência, aquela coisa, né? Fazia-se a cesta depois do almoço e era aquela coisa, né? Não acontecia nada, era um marasmo. Tem alguns relatos, gente, eu tenho que ver aqui onde é que está a pesquisa, eu encontrei um relato de um viajante que veio para São Paulo, Rio, Minas, entrou aqui no Espírito Santo, chegou a Vitória, passou pelo litoral também, chegou a Vitória contando como era a cidade, o que acontecia na cidade. Isso foi em 1780, por aí, esse relato. Depois eu vou encontrar e vou trazer aqui no canal, vou ler para vocês. E ele fala que Vitória era uma cidade suja, sem iluminação, não há lugar para um pasto para comer, não há lugar para dormir, as ruas são escuras, escorregadias, há muita pedra nas ruas, um pé de moleque, né? Como há em Ouro Preto, Mariana, Diamantina, etc., Sabará, e as pessoas escorregam nas ruas porque não há limpeza, todo mundo joga dejetos pelo meio da rua, o cara reclama, mais reclama. Aí ele... Depois eu vou trazer esse texto aqui, é muito legal. Mas vamos seguir com o Levi, né? O homenageado de hoje aqui do nosso vídeo desse dia é o Levi, né? Tá aqui o Levi Rocha, escritor capixaba, intelectual capixaba. Aí ele continua, o Levi, falando assim: sem obedecer a qualquer regularidade ou simetria, Vitória se apertava em anfiteatro à margem de Plácida Bahia, ruazinhas estreitas, tortuosas, escorregadias, procurando o paralelismo da praia ou subindo as rampas do morro, desbeçado pelas enxurradas e enfeitado pelas ramas de melões de São Caetano, perdendo-se em becos ou vielas ladeirosas e labirínticas. Legal o texto, né? E ele... Bom, é um parágrafo que define exatamente a geografia da cidade. É claro também, né? A gente vê Vitória, digamos que amassada entre o mar e a montanha, né? Entre o mar, antes de todo esse aterro da Avenida Beira-Mar, da Princesa Isabel, do Mercado da Capixaba, que está aqui atrás de mim,
né? O mar ele vinha aqui atrás, então a cidade ficava apertada entre todo o promontório, né? O Morro da Vigia, tudo até lá na Fonte Grande apertava essa cidade, ia subindo pelas escarpas, né? Como se fosse um lagarto querendo fugir, né? Então a cidade foi toda construída desse jeito. Aqui embaixo, perto do mar, entre o Forte São João, Saldanha da Gama, até lá na Ilha do Príncipe, é onde ficava todos os cais, né? Onde aportavam barcos, sumacas, naus, navios, etc., para fazer embarque e desembarque de matérias e materiais e pessoas, né? E a cidade, claro, que ela tinha que subir por onde dava, né? Então, ele fala de becos, vielas, muitas ladeiras, né? Muitas pedras escorregadias, como eu falei desse relato lá do século XVIII, que eu vou trazer depois. Aí segue aqui o Levi falando. Ruas ou ruelas, algumas apertadíssimas, tomadas pelo vicejante capim e pé de galinha, calçadas ou não, com pedras disformes, como a ladeira do Pelourinho, ao longo da qual não passavam 3 homens em linha de frente, famosa por nela ter morado outrora em um sobrado a heroína Maria Ortiz, que fizera recuar os holandeses, jogando sobre eles água fervente. Então a ladeira do Pelourinho é onde hoje está a ladeira Maria Ortiz, né? A escadaria Maria Ortiz. Antes era uma ladeira que em 1860 só podia subir-se nela em fila indiana. Não dava para passar 3 pessoas, subir 3 pessoas uma do lado da outra, não dava, não cabia. Porque era uma ladeira de pedra granítica escorregadia, né? Quando está chuvoso o tempo e as monções demoram muito, cria-se um limo, né? Aí realmente é perigoso de você subir. Maria Ortiz tinha ali uma pensão com seu pai e sua mãe, né? Ali no século XVII. Ruas dos pescadores, da Capelinha, do comércio, do Porto dos Padres, de Santa Luzia, da Fonte Grande, ladeira do Pernambuco. A ladeira do Pernambuco era antes o caminho que se fazia lá da Praça Costa Pereira até o Forte São João. Era por cima ali, onde está o Castelinho Nefa, né? Era por ali que se subia até chegar lá na Fonte da Onça, na Gruta da Onça, para chegar até lá na Chácara do Azevedo, lá no Forte São João. Aí ele fala do Largo da Conceição, onde hoje está a Praça Costa Pereira, outrora a Praça da Independência, né? Também o Pelame e a pitoresca e modesta Rua da Várzea, que vai dar lá no Parque Moscoso. Na Rua das Flores, outro vulto da história capixaba, o herói Domingos Martins, cabeça da Revolução Nativista Pernambucana de 1817, vivera parte de sua infância. Domingos Martins viveu aqui em Vitória também. Ele nasceu em Marataízes, né? O pai dele era vigia, né, do exército do Império, que protegia aquelas águas de Marataízes, o porto, né, contra invasões de piratas, etc., né? Mas mudou-se para Vitória também. Aí ele continua dizendo que eu já ia me esquecendo da Rua do Ouvidor, antiga Rua da Praia, que, nem ao longe, pelo aspecto modesto, podia fazer lembrar a sua a sua homônima da corte, ou a Rua do Piolho. Então havia na corte, no Rio de Janeiro, uma Rua do Ouvidor, e havia também Rua do Ouvidor aqui em Vitória, né? Onde está lá hoje a Praça 8 de Setembro. E a Rua do Piolho, essa Rua do Piolho eu não conheço. Mas vamos lá, o texto, gente, eu extraí aqui, ó, de uma dessas revistas, né? Talvez o Malho, que ele publicou originalmente, né, em 1960. Esse é o Levi Rocha, o escritor. As casas, em grande parte assobradadas, algumas com janelas de vidraças em cores, balcões de madeira e portais de pedra, entalhados em Portugal, trazidos como lastro dos navios, casas ou choupanas, cabriteavam em desordem a encosta, repousadas em esteios suplementares, em estacas ou sobre velhas bases de alvenaria. Legal, ele usou cabriteavam, né? Que os cabritos sobem, né? Pelas escarpas, né? Como eu falei no começo do texto, né?
que Vitória apertava assim entre o mar e a encosta. Então, ele usou ali, ele usou uma palavra que ficou muito legal, né? Cabreteavam. Isso em 1860, tá? Nos telhados limosos, telhas em canoas, telhas em formato de canoas, né? Nos seus beirais, chinreavam as cambachirras, revoloteavam as andorinhas, cresciam plantas audaciosas adubadas pelos urubus, ou os mais eficientes funcionários da limpeza pública, os urubus, segundo o Levi Rocha, que se postavam a cavaleiro no convexo das cumeeiras, abrindo as asas para se requentar ao sol. A vista da Bahia era sempre agradável, especialmente quando postado o observador mais de longe para abraçar o conjunto emoldurado pelo verde da vegetação, o extenso mangal da pré-amar, as fruteiras das chácaras e dos pomares e a mata que vestia os elevadaços, ou os elevadiços, né? Então, ele fala exatamente disso aqui, ó, que quando você está ao longe, ao largo ali, né, entrando na Bahia, que você consegue ver todo esse panorama maravilhoso que é a Baía de Vitória. Desembarcava-se no Cais das Colunas, onde hoje está ali o Palácio Anchieta, de frente ao Palácio Anchieta, situado abaixo do Palácio da Presidência, na casa do Azambuja, no Cais Grande. No Cais do Azambuja, no Cais Grande, haviam vários cais, né? O Cais das Colunas, o Cais do Azambuja, o Cais Grande, o Cais das Sumacas, o Cais do Santíssimo, o Cais do Batalhão, o Cais do Porto dos Padres, que é esse que a gente vê aqui, ó. É um cais também que você conseguia entrar ali quando a maré estava alta, né? Em plano de destaque, projetava-se a principal construção, o antigo Colégio dos Jesuítas, que a gente vê ali, ó, na foto, grande quadrilátero, liso, de 2 pavimentos, adaptados para o Palácio da Presidência. Comportava respectiva a construção, a secretaria, um colégio de instrução literária, o liceu, né? A tesouraria da fazenda, a administração do correio, tudo ficava ali, tá? O armazém de artigos bélicos e também a biblioteca pública, mas estava em estado deplorável. Telhado esburacado, cheio de goteiras, teto, pavimento e paredes muito sujos, portas sem chaves e móveis estragados. Pareceu-me, quando entrei por ele, relatou o presidente Veloso, que era uma casa desabitada há anos, está impróprio para ser ocupado por qualquer pessoa que tenha tido um pouco de educação. Então o presidente Veloso dizia na época que todo esse casario aqui no entorno do antigo Colégio dos Jesuítas estava muito mal, né? Estava caindo aos pedaços, né? Digamos ali em 1800. Imagina a correria que não foi quando chegou a notícia de que Dom Pedro, a imperatriz e vários oficiais de ordem viriam para uma visita oficial ao Espírito Santo. Imagina a correria que não foi para acertar tudo, ajeitar tudo, para deixar tudo bonito, mesmo que fosse de fachada, para receber o imperador, né? Foi um corre-corre danado. O edifício da alfândega, cuja renda, por sinal, era pequena, realçava em modestas proporções. O edifício da alfândega também ficava na Praça 8 de Setembro, né? Mas eram as igrejas, pelas posições sempre em destaque, que constituíam os melhores pontos de referência à mirada panorâmica. A igreja de São Tiago, que a gente está vendo aqui, gente, ó, essa torre, a torre do sino da igreja de São Tiago, embora de arquitetura de medíocre interesse, contígua ao palácio, marcava de forma curvilínea a sua torre maior, o histórico e venerável local do sepultamento de Padre José de Anchieta. À sua frente situava-se a Igreja da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, o único hospital em toda a província, e não muito afastadas nos pequenos largos e praças, além dos conventos franciscanos e carmelita, outras igrejas salpicavam os morros. Então, quando ele fala da Santa Casa, ele fala aqui, ó, dessa foto a gente vê a Santa Casa lá no alto do morro, está lá até hoje, e é um dos hospitais mais antigos do Brasil, né? E talvez um dos mais antigos em atividade, né? A Santa Casa, talvez seja a Santa Casa mais antiga do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Vitória.
Já Marcelino Duarte, ao rever aquela terra natal, escrevera, abre aspas, surgindo da flor d'água, lentamente vai a linda cidade da Vitória. Que vista pitoresca! De sobre os edifícios se levantam 4 torres da alegre perspectiva, parece ver ao longe as famosas cidades de Tebas ou de Troia. Fecha aspas. Quanto às condições de vida e higiene de Vitória em 1860, desnecessário se faz referir à abundância do peixe, pois havia uma indústria da pesca muito desenvolvida, com duas dezenas de lanchas que iam pescar em alto mar, nos Abrolhos e também em Cabo Frio, demorando-se dias para regressar ao porto trazendo os peixes já salgados. Não havia refrigeração nos barcos, né? Então o peixe tinha que ser salgado. A carne verde, porém, escasseava, pois as reses sacrificadas nunca satisfaziam o consumo. Esse é um relato muito interessante porque desde o século XVIII que se fala de uma penúria alimentar na província do Espírito Santo, não só aqui na Ilha de Vitória. E em Vila Velha, em Cariacica, não, na Serra, não. Falava-se disso em toda a província, desde a capitania, que os povos eram muito magrinhos, muito mal alimentados, viviam maltrapilhos, especialmente na região do Rio Doce, que se fala muito, né? Onde havia uma tentativa já muito antiga de se colonizar a região do Rio Doce por conta das batalhas com tribos indígenas da região, botocudos especialmente, né? E o povo passava fome. Essa é a verdade. Há muitos relatos assim. Eu já fiz um vídeo aqui do canal de um relato de 1843 e 1811 também, relatórios destinados ao Conde da Palma e também ao Conde de Linhares, falando sobre essa penúria na qual viviam os habitantes do Rio Doce por falta de comida. Aí voltando aqui ao texto do Levi, 1960, o texto, relatando Vitória 100 anos antes, havia uma padaria explorada por um cidadão francês chamado Sr. Penot, Monsieur Penot, mas o pão do pobre, para não dizer o lastro da sua alimentação, era a farinha de mandioca e o fubá de milho. Então a padaria, claro, atendia as pessoas que tinham, né, mais recursos, e o povão se virava com farinha de mandioca e farinha de milho. Farmácias só havia 3, geralmente mal sortidas, sendo uma delas na Santa Casa de Misericórdia. O safa-onça eram as boticas homeopáticas dos curiosos, né? Era muito comum aquelas farmácias antigas que eram tocadas por boticários que faziam aquela alquimia antiga lá, e claro, utilizavam-se também de ervas e plantas e tudo, e toda aquela cultura adquirida pela relação do português com os índios, né? Então é claro que essas boticas faziam toda aquela química com produtos vindos da flora, né, capixaba. A água do abastecimento em Vitória, em 1860, de boa qualidade, captada em mananciais da ilha, vertia nas fontes da Capixaba e também a fonte da Lapa, situada nos extremos da cidade, as duas situadas em extremos da cidade. Assim as cantou o mesmo poeta. Está falando aqui do Marcelino Duarte. Abre aspas. Bebo as águas puras da Capixaba e Lapa. Bebo o santo licor das duas fontes que a natureza formou e ainda conserva. Não bebo as águas nascidas das patas do cavalo. Fecha aspas. Além de outra, havia também uma fonte, na Fonte Grande, uma fonte de água pura, que se situava onde se cruzam hoje as ruas Coronel Monjardim e 7 de Setembro. A iluminação pública era feita com 68 lampiões com candeeiros a azeite de sebo, azeite de carrapato ou óleo de peixe, também o óleo de baleia, né? Insuficientes para bem servir as 31 ruas, 7 ladeiras, 8 becos, 4 praças e outros tantos largos formados pelos 370 sobrados e 70 e tantas casas térreas. Legal que ele dá uma estatística bem boa, né? Em 1860,
de quantas casas havia, quantas ruas havia, quantos becos havia, quantos sobrados, quantas casas lineares, né? Então, porra, é muito legal isso aí. Como eu já tenho aqui no Memória Capixaba textos que descrevem de forma bastante precisa todas essas ruas, inclusive com nomes e tudo, e quem eram as pessoas, ou até as datas, que data foi aquela, por que a praça se chama 8 de setembro e tal. Então dá para a gente fazer um encontro, né? Com essa estatística de 1860 e depois com aqueles nomes todos que a gente já conhece, de ruas e praças e largos, etc. Né? Depois eu posso fazer isso aqui. Valia como um esforço da administração, a qual despendia soma muito além do orçamento, subindo as despesas acima de 8 contos de réis ao ano para a iluminação pública. Então ele está tratando nesse parágrafo da iluminação que era feita então por 68 lampiões e candeeiros a azeite de sebo, azeite de carrapato e óleo de peixe. Acendiam-se os lampiões pouco antes do anoitecer, pelo regulamento, um quarto de hora antes de anoitecer, e nas noites de lua cheia, sob pena de multa de R$1.000 por lampião apagado, também por um quarto de hora devia ser mantida a iluminação até que a lua aparecesse. Então você imagina o cara que era o responsável por acender e depois apagar esses candeeiros, né, gente? Era uma profissão, tá? Era uma profissão. O cara vinha com um bastão comprido de mais ou menos 3 metros de comprimento, que tinha nele uma espécie de cumbuca virada de cabeça para baixo na ponta desse bastão comprido, né, dessa lança comprida, onde ele chegava lá naquele candeeiro, colocava assim por sobre o fogo e o fogo apagava. E para acender também a mesma coisa. Né? O correio para a corte era feito de 5 em 5 dias, tornando-se mais regular com o estabelecimento das linhas de vapores das companhias do Espírito Santo e Mucuri. Esses vapores são navios a vapor que levavam correspondência. 2 paquetes, que são o São Mateus e o Mucuri, realizavam viagens mensais ligando Vitória a Caravelas, lá no Porto Seguro, e ao Rio de Janeiro, capital do Império, comparadas nos portos de atracação intermediários. Aí podia se parar em Santa Cruz, em São Mateus, lá no Mucuri, né, e subir até Caravelas. Ou descer parando, né, parava assim em Guarapari, no Benevente, Marataízes, até o Itabapuana e descia para o Rio de Janeiro. R$40 mil pagavam o preço de uma passagem em camarote ou a ré, podendo-se fazer acompanhar das mucamas e escravos, né, abrigados no convés ou em camarote à proa, pela metade dessa quantia. E das crianças de menos de 5 anos não se pagava passagem. Legal, né, esse relato. Os divertimentos das cidades, da cidade de Vitória, quais eram os divertimentos, né? A despeito da índole pacífica do povo, rareavam esses divertimentos. Não havia, só quando havia alguma festa religiosa, né? Algum feriado, que eram sempre feriados religiosos ou cívicos, alguns, né? Então, o Dia da Pátria, o 7 de setembro e tal, aí fazia-se ou o Carnaval, né? Verdade é que não faltava nas casas dos caboclos e dos índios civilizados uma viola para as modinhas e para os desafios, uma espécie de repente, né? E os pretos escravos não perdiam os lundus e os jongos, ou uma oportunidade para amortecer o coachar dos sapos com o baticum do ticumbi, levado até os ancoradouros quando chegava um vapor. Bacana relato, né? Já a classe média se entediava com mais facilidade e procurava contribuir para a animação das festas religiosas que, em certos meses, como o de maio e de junho, eram muitas. As festas do Divino Espírito Santo, de São Benedito dos Caramurus, de Nossa Senhora dos Remédios, de Santo Antônio também, né, gente? A festa do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora do Carmo, tanta festa, uma atrás da outra, nos meses de maio e junho. Na Rua da Praça Nova, número 3, havia a tipografia capitaniense do senhor Pedro Antônio d'Azeredo, Azeredo, onde era impresso o bissemanário Correio da Vitória, saía toda quarta-feira e todo sábado. Tiragem diminuta,
Por isso, as suas preciosas coleções se perderam. Que pena, né? Mas na Biblioteca Nacional você encontra muitas cópias lá. As pessoas de cultura davam o seu apoio ao Teatrinho 7 de Julho, influência do capixaba João Manuel de Siqueira e Sá, estimulando os amadores na encenação de peças, enquanto a assistência superlotava a pequena e sufocante sala de espetáculos, nesse Teatrinho 7 de Julho. Mas, por vezes, se consideravam como exilados mesmo o presidente da província, o doutor Pedro Leão Veloso, o qual escrevia no seu primeiro relatório, abre aspas, tenho gostado da terra em relação ao clima e à gente, que não é má, mas acho-a sumamente atrasada em todos os sentidos. Vive-se mal porque sobre ser a vida muito cara, falham todas as vantagens de um país civilizado. Então ele fala que Vitória era uma cidade onde se entediava muito fácil, né? Havia muita indolência, muita preguiça, era uma cidade lenta. Eu fico imaginando como não era, né? Essa cidade, sei lá, 200 anos atrás, como não era, né? Era cidade que só se movimentava ali no porto. Talvez quando algum navio chegasse, os navios de correspondência, por exemplo, que iam para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, havia algum movimento, um movimento ali muito tímido no comércio, né? As pessoas compravam as farinhas para fazer as suas comidas, né? Não haviam hotéis, poucas pousadas, casas de pasto, que as pessoas que chegavam pelo porto entravam, iam para alguma pensão, né? E não havia movimento de farmácia, era uma vida, 5.000 pessoas, imagina, né? Era uma coisa realmente enfadonha. Fico imaginando que quando havia uma festa dessa, né, do Santíssimo, por exemplo, que aí as pessoas acorriam para lá porque, né, não havia outra coisa a se fazer. Talvez a vida no campo fosse mais agitada do que na cidade de Vitória, nesse período, né? Se você vivesse numa fazenda, com todos aqueles afazeres, né, dentro de uma fazenda, né, a criação de bois e porcos e galinhas e cabritos e cavalos e tudo, a vida devia ser muito mais agitada do que era na cidade de Vitória, com toda certeza. Em tais circunstâncias, é fácil imaginar com que alegria e entusiasmo foi recebida a notícia já anunciada da visita de Suas Majestades Imperiais ao Espírito Santo em 1860. Essas fotos são de 1860. Incríveis fotos, né? E aqui tem a fotografia do Levi, que escreveu esse texto. É claro que é um texto muito maior. Eu só trouxe aqui uma pequena parte do texto, né? E aqui tem a biografia dele, gente, que está aqui na Estação Capixaba, estaçãocapixaba.com.br, onde você pode ver a biografia do Levi completa aqui, né? Então, está dizendo aqui que ele se casou com a professora Ana Bernardes da Silveira, com quem teve uma filha, Diana Bernardes Rocha, que lhe deu 3 netos, Ana Maria, Michael e Enzo, ou Michael, né? Não sei, talvez. A atividade mercantil não diminuiu o gosto do Levi pela história capixaba e outros livros surgiram, como Os Vieira Machado e também o jornal O Martelo, Mimeografado, Marapé, Viajantes Estrangeiros no Espírito Santo, Crônicas de Cachoeiro, de Vasco Fernandes Coutinho aos contemporâneos. Motivo de orgulho foi a celebração como cachoeirense ausente, título que ostentava, né, com grande honra. Bom, ele tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e também da Academia Espírito Santense de Letras, né? E é um homem muito importante para a historiografia capixaba, né? O Levi Rocha, e esse lindo relato sobre a visita de Dom Pedro II ao Espírito Santo em 1860. Há um livro também muito bem editado, publicado aqui, né, no Espírito Santo, tá aí, Viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, publicado em 2008, né, que você pode adquirir nas livrarias, aí também na biblioteca você pode pegar para ler. E está aqui a grande festa que foi feita nessa gravura, né,
quando Dom Pedro II e a Imperatriz desceram ali no Cais das Colunas. Esse barco chama-se Pirajá, né? Esse barco que trouxe aqui o Pedro II, né? E foi uma festa incrível, né? Dessa recepção aqui. E essa é a literatura incrível do Levi Rocha. Aqui está o texto, ó, Uma Viagem Memorável. Esse texto que eu li para vocês aqui rapidamente, né? Perdão, está aqui o texto. Então esse livro está aí disponível para quem quiser ler. Muito bacana o livro. E está disponível, tem 300 páginas, né, gente? E é isso aí. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo para vocês essa literatura, essas histórias, as pesquisas que a gente faz para trazer de volta alguma história interessante, especialmente aquela crônica, né, do dia a dia do capixaba, do homem que vivia no Espírito Santo, primeiros colonos portugueses, né, e toda aquela interação com os índios que já viviam aqui, essas várias tribos que viviam espalhadas, né, Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés, Caetés e todos esses botocudos e todas esses tupi-guarani e também a árvore G, que vivia pelo litoral do Brasil, que é uma história incrível também, a história desses milhares de índios que viviam pelo litoral capixaba e também pelas montanhas, pelas serras, né, a oeste. Então tudo isso a gente vem pesquisando, trazendo de volta, de forma que a gente possa ler juntos, né? Eu estou lendo junto com vocês aqui toda essa literatura que a gente vai encontrando tanto na Biblioteca Nacional, estudando esses antigos relatórios oficiais e tudo, né? De forma que a gente vai aprendendo mais e mais sobre a história do Espírito Santo. Então valeu, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui todos os dias trazendo essas histórias e, se puder, deixa um like, se inscreve no canal e a gente vai estar sempre trazendo aqui essas histórias para você. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.